Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 20º episódio do Pode Mulher. E hoje o nosso tema está mais que especial, que vamos falar sobre a liderança política, feminina política, né? E nada mais de especial, a gente está aqui com uma convidada maravilhosa. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero deixar aqui um grande abraço para Elaide Teixeira, ela que é presidente do Instituto Mulheres de Direita e que tem desenvolvido aí várias pautas e trabalhos relacionados ao apoio das mulheres. Então, quero deixar aí um abraço para você, Elaide. Muito obrigada por estar também assistindo a gente aqui nesse trabalho. E obrigada também por ter cedido a Janine para estar com a gente falando um pouquinho sobre o Instituto Mulheres de Direita. E quem é a nossa convidada? Nossa convidada é Janine Domenici, é uma profissional de destaque que tem promovido ativamente a representatividade feminina em espaços de poder. Ela é advogada, gestora pública e mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. A sua carreira reflete um compromisso contínuo com a liderança estratégica e a ampliação do papel das mulheres nos cargos de decisão. Atualmente, a Janine é subsecretária de Projetos Especiais da Secretaria de Governo do Estado, e onde lidera importantes programas como a Operação de Segurança Presente e a Operação Lei Seca, focados na segurança pública e no impacto social. Ela também é vice-presidente do Instituto Mulheres de Direita, organização que busca aumentar a representatividade feminina em mandatos eletivos, posição estratégica de tomada de decisão no Brasil. Olha que potência essa mulher. Janine, muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui com a gente para esse bate-papo descontraído, para a gente falar um pouquinho sobre o seu trabalho na Secretaria de Governo e também falar um pouco sobre o Instituto, que acredito que, como eu, outras pessoas também querem se aprofundar mais. Opa, meu celular tocando, isso não é momento para isso, tá? Mas quem sabe faz ao vivo, então vamos lá, Janine, tudo bom? Bem-vinda. Obrigada, Karen, obrigada, eu te agradeço o convite, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Pode Mulher, um prazer estar aqui trocando com você essas ideias, várias informações, falando um pouco não só do trabalho à frente da Subsecretaria de Projetos Especiais no Governo do Estado do Rio de Janeiro, mas também no Instituto Mulheres de Direita na Política. E, claro, bater um papo com a minha amiga, né, essa grande aí também liderança feminina com o Pode Mulher, uma pessoa empreendedora, uma pessoa, uma mulher aguerrida, batalhadora, de família, com valores, que eu acho que é isso que a gente busca aí para deixar um legado para as nossas futuras gerações. Então, e para a gente começar, para a gente estar aqui começando, vamos começar. Primeiro, gostaria de conhecer um pouco mais, Janine, sobre a sua trajetória. A sua trajetória é marcada, assim, por vários desafios, acredito eu. Conta um pouquinho para a gente. Karen, você falando agora, assim, começando do comecinho, né? Eu fui atleta profissional. Então, minha vida começou de disciplina, de percalços, de superação de desafios lá, né? Ainda na infância, na adolescência. Eu joguei vôlei profissional muitos anos. Meu pai foi atleta profissional de futebol. E já nos prepara, né, com o que vem por aí. Eu acho que o esporte, hoje em dia, ele é um canal não só de educação, mas ele é um canal também que abre a mente e ele constrói mentalidades e constrói uma postura para o futuro. Então, o esporte ele me foi muito importante para hoje, quando eu vejo um desafio, quando eu encaro um problema, eu tenho aquela base ali que esse meu lado esportivo e também de competitividade, ele me deixou também esse legado, né? Me trouxe essa bagagem.
para hoje eu estar aqui onde eu estou, no lugar em que eu conquistei, e eu poder trabalhar com isso, com essa bagagem esportiva, que não é fácil, né? O meio esportivo é um meio bem competitivo, é um meio acirrado, é um meio que você precisa se dedicar, você precisa ter disciplina, você precisa ter compromisso. Então, essas foram qualidades que eu levo e carrego para a minha vida desde então. E eu me formei em advogada em Direito, me formei em Direito, né? Sou advogada. E, num primeiro momento, eu fui fazer um estágio na Defensoria Pública. E ali eu entendi que eu queria trabalhar era com empresas. Veja só, logo eu, que gosto tanto de gente, gosto tanto de pessoas, de estar no meio, viu a complexidade que é você lidar com pessoas, com as relações, com os relacionamentos. E não bastante, né? Deus também vai colocando a gente nos caminhos. E eu comecei minha trajetória, como não poderia deixar de ser, na vida profissional como advogada no direito desportivo. Então, eu fui para a área que me era familiar, né? A gente gosta da zona de conforto. E depois do direito desportivo, eu tive a oportunidade de ingressar no serviço público através da antiga, o que hoje é a AG Rio, antes era a Invest Rio. Uhum. E ali eu passei 7 anos da minha vida trabalhando com direito tributário, direito empresarial, trabalhando com incentivo financeiro. E assim eu introduzi nessa cachaça que eu brinco que hoje é o serviço público, né? Que é um serviço que é interessante para cargo comissionado, que eu sou. E nessa minha trajetória, ao longo de todo esse período que já estão... Daqui a pouco está batendo... A gente não pode falar muito de idade, né? A mulher tem esse estigma. Mas eu já estou aí para mais de 15 anos em cargo comissionado no serviço público. Então, dessa forma, eu fui para a Invest Rio, depois virou AG Rio, o que hoje é. Depois eu fui convidada a assumir um cargo até de direção, tanto na Codim, quanto na AG Rio também. Eu cheguei a chefiar um departamento jurídico na Invest Rio. E depois eu fui para a Codim trabalhar com incentivo fiscal, né? É uma área de direito tributário, é uma área que me tirou totalmente da zona de conforto, daquela área de direito desportivo. Completamente diferente. Completamente diferente. Trabalhar com empresas, mas me abriu as portas para o que hoje se tornou a minha principal função, que é a função de gestora pública, e que me introduziu na área do direito eleitoral. Porque o empresariado, o direito tributário, as empresas, a complexidade hoje que a gente tem de mercado, de certa forma, tudo está interligado com o mundo eleitoral. Então, é indissociável a gente saber que benefícios, incentivos, leis, decretos, tudo isso perpassam pela ordem política. E as influências e as implicações são diretas na forma que a economia ela é gerida. Então, foi ali que eu comecei a me enveredar por esse lado de estudar, aprender, conhecer alguns políticos. Então, eu não vim como muitas mulheres vêm, de famílias políticas, de berços políticos, né? Eu não nasci numa família política, apesar de ter, a gente vai vendo a história da gente, busca lá o antepassado, que tinha sido candidata, tem tios que já foram candidatos a vereador, mas eu comecei mesmo a minha trajetória aí, vai ser o meu sobrenome originário. A mulher que trabalha, Exatamente. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, mediante toda essa sua trajetória, num posicionamento de liderança, que majoritariamente a gente sabe que são funções ocupadas, em sua grande maioria, pelos homens. Existe aí barreiras. E eu queria saber se você enfrentou essas barreiras, como foi esse desafio para você? Acho que assim, é engraçado, porque essa escolha, eu fui primeiro para uma área área de direito, área criminal, área tributária, área empresarial, elas estão mudando, estão até melhorando. Tem muitas mulheres hoje militando nessas áreas, mas pouco tempo atrás, menos de 10 anos atrás, eram áreas que os profissionais, né, masculinos, eles tomavam, né, conta. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente vê até muitas mulheres trabalhando nessa área. Eleitoral, como não poderia deixar de ser, a gente tem majoritariamente mais advogados homens atuando nessa profissão. E é engraçado que eleitoral e tributário, e estando em posições, em cargos públicos, em que muitas vezes a minha equipe era masculina, muitas vezes eu entrava e estava a sala
lotada de homens, e eu tinha uma posição ali estratégica, até de planejamento, de liderança, de gestão. Então, é uma coisa interessante porque você começa a ter um outro olhar, né? E um olhar de duas maneiras. Você tem o preconceito, sim, que é interessante a gente chegar e falar que em pleno século XXI, a gente está em 2025 e a gente não. Peraí, é uma área que é uma área com pessoas que têm capacitação, com pessoas que têm qualificação e que são pessoas que têm preconceito, sim. E isso ainda é um tabu e a gente às vezes passa por cima disso, isso não é dito, não é falado, entendeu? Então existe a violência política de gênero, e isso é um caso que a gente precisa comentar, a gente precisa falar, e existe a violência também em iniciativa privada, iniciativa pública, das mulheres estarem ali. Hoje nós somos muito mais do que éramos, muito mais. Mas a gente está muito aquém daquilo que, de fato, a gente poderia ter. E eu falo isso com muita tranquilidade, não querendo levantar bandeira de, olha, somos contra homens, ou é bandeira de feminismo, olha, sou melhor do que homem, de forma nenhuma. A mulher sempre esteve capacitada, assim como no mesmas oportunidades, se uma mulher tiver com um homem com relação ao intelecto, eu acho que a gente tem reais chances de ocupar cargos assim como os homens. A questão toda é a meritocracia, o que a gente vai estudar, o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai mostrar de resultado. Então, eu não estou aqui para dizer, a gente merece e você está fora, ou o homem ele é inferior ou superior. Não é por esse lado. É mais por um lado de qualificação, capacitação e oportunidade. A oportunidade que pode ser dada para uma mulher num cargo de tomada de decisão, de liderança, é que pode fazer diferença entre você ter um bom resultado e um não resultado. E hoje eu acho que a diferença e o problema está aí, na oportunidade. Entre escolher uma mulher e escolher um homem, talvez eles tenham as mesmas paridade de armas, talvez a escolha seja ainda por um homem. Tem motivos? Tem alguns fatores? Tem. A mulher engravida fica fora. A mulher naquela fase, tem fases, então assim, tem algumas questões que realmente para o empregador, elas não são questões que passem despercebidos. São muito favoráveis, né? São favoráveis. Então, tem uma mulher numa idade fértil, um homem, eles têm a mesma qualificação, têm as mesmas competências, em tese os mesmos atributos, preenchem o perfil do cargo. Eu vou correr o risco de contratar essa mulher ficar 9 meses fora, ou 6 meses fora, ou vou contratar esse homem e ter certeza que eu não vou ter nenhum percalço no meio do caminho. Então, são questões que também precisam ser, levantadas e precisam ser discutidas com o empregador. E ver como é que a gente pode superar uma das barreiras que existem para a mulher ter essas oportunidades que eu tanto falo aqui no mercado de trabalho. Você já se sentiu nesse decorrer da sua carreira profissional, algumas vezes que foi subestimada simplesmente por ser mulher e não a sua qualificação? Porque são várias, você tem muita qualificação, mas mesmo assim a gente sabe que é um desafio para a mulher, ela precisa sempre mostrar que ela tem a capacidade e porque somos subestimadas. Você já sentiu isso? Tá falando agora, cara, eu tô me lembrando. A gente passa um filme, né? Às vezes as pessoas fazem umas perguntas pra gente, a gente, volta ao tempo, né? Teve uma oportunidade que eu fui nomeada como presidente de uma comissão do Estado. E eu fui para essa... É uma comissão do Estado, uma comissão orçamentária, financeira, para falar de dinheiro. Uma área também, historicamente, predominantemente ocupada por homens. E é engraçado que a gente chegou na sala e era início de governo. E a gente chega na sala e a gente meio que não conhece todos os membros daquela comissão. E ali, primeira reunião marcada, todo mundo é convocado. E chega ali numa sala grande, uma mesa enorme, muitos lugares. Era uma comissão, acho que tinham quase 12 membros efetivos e convocaram os suplentes para que a gente pudesse se conhecer. Primeira reunião de instauração daquela comissão. E eu cheguei um pouco cedo e estava ali... E aí começaram a chegar um ou outro, eu via que só chegava homem. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro. Daqui a pouco as pessoas foram tomando os seus assentos à mesa e eu tô ali cumprimentando, trocando uma ideia, falando com as pessoas. Daqui a pouco me levanta uma pessoa e fala: ei, você pode fazer um favor de pegar água aqui para gente?
pegar água, servir um cafezinho, pode pedir. Tinham, sem brincadeira nenhuma, umas 15 pessoas naquela sala, 14 homens e uma mulher. O homem se dirigiu a mim e pediu para que eu pegasse, servisse água e café para ele. Então, assim, é interessante porque, assim, às vezes é costumeiro, é enraigado, é uma coisa que, assim, é instintivo. Uhum. Ele poderia ter virado para o colega que estava sentado do lado dele. Tinha várias pessoas, até vários homens mais próximos à porta, que poderiam pedir para alguém vir ali servir, mas ele se vira para a única mulher e faz esse pedido. Então, assim, automaticamente ali já faz uma divisão de, né, situação, de posição. E o mais interessante foi a cara dele na hora que eu sentei na cabeceira e disse que me apresentei como presidente da comissão. Né? E que fica aquele clima assim, opa, calma aí. Depois essa pessoa me procurou, me pediu desculpa. E sem problema nenhuma, para você ver que são coisas, às vezes, simples, que no dia a dia elas passam como situações normais, corriqueiras, mas que não. Eles demonstram ainda um pouco do preconceito que os homens têm quando as mulheres têm uma posição de destaque. A nossa sociedade é uma sociedade patriarcal, né? Exatamente. E a gente ainda está... Já conquistamos muitas, mas a gente ainda tem muito que avançar. Sim. E por isso que a gente entra na segunda parte do nosso bloco, que fala sobre liderança e representatividade. Que é importante destacar que quando uma mulher se posiciona num cargo estratégico como esse, que você está hoje, é uma forma de apresentar às outras mulheres que ainda não conseguiram chegar lá. Uhum. E você representa para muitas outras mulheres uma visão de que, sim, mulher pode mulher. Já estou fazendo propaganda. E isso motiva várias pessoas. E para você, como é estar nesse cargo de destaque? Karen, eu acho que assim, as pessoas que falam que é fácil, a vida do Instagram que é maravilhosa, sim, a vida do Facebook que é bonita, a grama do vizinho que é sempre mais verde, nada é fácil, nunca é fácil. A gente não chega onde a gente chega da noite pro dia, a gente não chega onde a gente chega. Engraçado que eu aprendi até com um chefe que eu tive, que ele falou para mim uma lição que eu até falei recentemente para minha equipe. Eu falei, a gente até ingressa num cargo, a gente ingressa num grupo técnico por competência, por currículo, por qualificação. Mas a gente permanece por comportamento, por relacionamento. Isso na vida política, ele é elevado à milésima potência. Então, assim, essa questão de hoje você estar numa posição de liderança, não basta só você ter a qualificação. Você tem que ter, sim, a postura, o comportamento. Tem que inspirar, né? Não basta só você fazer, você tem que fazer e parecer. São alguns ditados que se aplicam perfeitamente. Então, assim, nunca é fácil, nada é fácil. É todo dia matando o leão, deixando o outro amarrado para matar no dia seguinte, e a gente segue. A gente tem muito trabalho dentro do governo do Estado. É muito trabalho mesmo. Essas duas operações em que eu tenho a honra, até gostaria de fazer aqui uma menção ao meu secretário de governo André Moura, a oportunidade que o governador Cláudio Castro me deu de estar à frente dessas duas grandes operações do governo, que são duas operações que são operações extremamente valorosas do ponto de vista da atividade que elas desempenham para a população. Sim. E também são operações as mais bem avaliadas do governo em pesquisa pública. Então, é um peso, é ao mesmo tempo uma honra e uma missão que eu cumpro com muita dedicação, com muito comprometimento, com muito cuidado. E ao longo, né, da minha trajetória, dos cargos em que eu ocupei, eu já fui chefe de gabinete, eu já fui superintendente, já fui subsecretária de outras pastas. Então, a gente, né, vai criando musculatura para a gente poder chegar a um cargo e ter tanta responsabilidade, né? Porque o cargo público, ele é um peso.
E ele é uma responsabilidade. Então, as pessoas até falam, eu quero ter um salário maior, eu quero ganhar mais. Mas tem ideia da implicação que é isso? Da implicação da responsabilidade, o peso que você tem de conduzir, de ter aquele cargo? Então, hoje, o meu cargo, eu não tenho sábado, eu não tenho domingo, eu não tenho feriado, eu não tenho horário. Eu estou subsecretária de Estado 24 horas. Então, é uma missão que eu estou muito honrada. Eu desempenho com muita alegria, com muita felicidade, porque a minha equipe, aqui também fazer uma menção, é uma equipe excelente, a equipe da Secretaria de Governo é uma equipe maravilhosa de se trabalhar. Então, a gente, quando tem time, a gente consegue conduzir, apesar do peso, com mais leveza. Então, é por isso que é importante, porque ninguém faz nada sozinho. Como é importante a gente ter uma equipe que colabora. Você falou sobre parte comportamental. E aí agora eu quero falar com os meus alunos sobre isso. Que eu sempre, em sala de aula, sempre menciono isso com eles. Não adianta você ter uma excelente formação, porque você vai ser contratado pela sua parte técnica. Mas muitas das vezes você será desligado pela parte comportamental. Então, isso que você reafirmou aquilo que eu realmente já costumo falar sempre com os meus alunos. E tá vendo, gente? Não é de mim, hein? É de uma outra colega. Eu sou professora também. Trabalho, né? Já dei aula de direito eleitoral. Sim, você é da F, que foi formada, e também você ministra aula de políticas públicas lá, não é? Exatamente. Muito bacana. E, assim, olhando, como a gente pode incentivar essas pessoas a ocuparem cargos de decisão, e, em especial na segurança pública, por exemplo? Como é que a gente pode incentivar essas mulheres? Eu acho que assim, é puxar a sardinha, né? Não posso puxar a sardinha, mas assim, eu acho que, primeiro, eu sugiro, né, e indico que as pessoas busquem o treinamento. Então, você mudar de área, você começar numa área, todo mundo tem que ter a oportunidade que a gente falou anteriormente. Então, primeira coisa, você precisa abrir portas. E para a abertura dessas portas, você precisa se qualificar. Então, a primeira coisa é procurar um instituto, uma instituição, uma universidade, algo que te dê essa bagagem inicial. Então, sem qualificação, sem estudo, não tem jeito. É muito difícil hoje de você poder crescer se você não tiver esse know-how da academia. A academia, o ensino, às vezes, por mais que a nossa vida seja conturbada, a gente precisa da literatura, a gente precisa aprender com o que existe de história. E isso dá muita bagagem na hora de você tomar decisão, na hora de você conduzir. Então, para as pessoas que buscam, eu vou puxar a sardinha agora e vou dizer, né? Venham para o Instituto e também, né? Venham se capacitar conosco, que é um dos braços do próprio Instituto. Não conta agora, não, Janine. A gente vai falar tudo sobre o Instituto. Lá logo em sequência, já vamos falar do Instituto. E quero saber tudo. E, Karina, antes da gente passar, deixa eu te falar uma segunda coisa. A primeira, eu acho que é essa, a principal, né? Você ter uma qualificação técnica. A segunda é o seguinte: cuidem da saúde mental. Vou até repetir, vou até olhar para as pessoas que estão assim. Isso. Cuidem da saúde mental. Aí, mulheres e homens, a gente está muito vivendo uma fase em que as pessoas precisam, o que eu te disse, do comportamento. Então, cuidem da saúde mental para a gente poder ter uns relacionamentos mais saudáveis. Né? Hoje, a gente... a nossa vida está uma vida muito corrida. Verdade. A gente está com muita dificuldade, né? Não só financeira, mas de tempo. Então, acho que a gente ter esse momento para a gente se cuidar da nossa mente, cuidar dos nossos... Né? Colocar em prática o dia a dia, botar em prática pequenas ações que vão nos levar a ter conquistas significativas. Então, é isso, é aquela sementinha ali que a gente cuida, rega todo dia, para a gente um dia ver uma árvore dar frutos. Então, eu acho que, além da pessoa resolver ter uma capacitação num local credenciado, seguro e renomado, por que não? Eu acho que ela também tem que se cuidar da própria saúde mental, para a gente poder ter um desenvolvimento pessoal de uma forma significativa.
Verdade. Então, aí, dentro dos pontos que são colocados, além da parte do conhecimento, da parte educacional, saúde mental é imprescindível. E para se ter saúde mental, para que você também consiga fazer muitos network. Porque na política, sem networking, a gente não caminha. Sem network, não. As conexões são tudo na nossa vida. Verdade. Janine, a gente está chegando agora bem no momento que é o bloco 3, que fala sobre os projetos de impacto da Secretaria. Uhum. E uma delas é a Operação Presente, que é amplamente reconhecida pela população. Quais são os maiores aprendizados e desafios em liderar esse programa? Então, Karen, mais uma vez, Deus, me coloca... eu tenho a oportunidade desses 2 grandes líderes e gestores, que é o meu secretário André Moura e o governador Cláudio Castro, de me darem me permitirem, conduzir, me darem esse cargo, essa missão. Mas eu digo que Deus também faz planos e coloca a gente, está aí mais uma vez me colocando numa área eminentemente masculina. Então, a área de segurança pública foi um desafio, já estou nesse cargo há um pouco mais de um ano. E foi um desafio grande, mas foi uma descoberta, um despertar de uma nova área, um novo interesse. Segurança pública, acho que é uma das temáticas que está mais hoje em voga nas páginas dos jornais, nas mídias. É uma área que ela está sendo muito olhada. É uma área também que politicamente ela está sendo muito trabalhada. E a segurança, de fato, ela permeia várias outras áreas das nossas vidas. Então, assim, o turismo, ele vem para cá quando você tem segurança, você atrai investidores com segurança, você tem um desenvolvimento econômico e social se você tiver segurança. Então, é uma temática que o governo está se empenhando, o governo está olhando, o governo está trabalhando e investindo pesado. Então, a Operação Segurança Presente era uma operação que, quando o governador assumiu, eles eram 20 bases. Hoje nós temos quase 30 novas bases na gestão do governador e estamos ampliando. Então, é um programa que é um programa não só de segurança, é um programa que ele tem até um viés mais social. A gente faz um policiamento de proximidade. De fato, quando a operação ela entra numa área de atuação, é uma operação que busca ser próxima, que busca que o policial conheça ali aquela região, conheça os empresários, os donos dos estabelecimentos comerciais, conheça os donos de escola, os porteiros dos prédios, faça reunião. E, com isso, a operação ela também traz esse lado social. A gente tem projetos que são desenvolvidos através dos nossos agentes civis e assistentes sociais, que eles melhoram a qualidade de vida daquela região. Então, o símbolo do Segurança Presente, ele é até um triângulo, que a gente brinca, em cada ponta desse triângulo a gente tem um agente. A gente tem um policial, militar, penal, civil. A gente tem um agente civil e assistente social. E a operação ela é toda feita para que no local onde a gente entre, que é um local que tem relativa mancha criminal, mas não é área conflagrada, a gente possa desenvolver ali uma sensação de segurança pública, além da redução dos índices de criminalidade. Então, a gente entra ali com um olhar de proximidade da população, com ações efetivas para melhorar a qualidade de vida daquela região. E isso tem dado muito resultado positivo. Por isso que a gente cada vez mais tem sido instado por prefeitos e por políticos, por pessoas que gostariam de levar a operação para outras regiões. E eu vejo você no Instagram, muitas das vezes lá nas ruas também. Eu gosto de gente, né, cara? Tá lá a subsecretária lá participando, muitas das vezes participando lá olhando como é que tá lá a operação também Lei Seca, né, que é a operação de segurança presente que impacta diretamente na vida da mulher também do estado do Rio. E vejo você lá, presente também, atuante. Karen, eu levo a sério o ditado que é o olho do dono que engorda o gado. Então, eu gosto de estar junto, sim. Eu gosto de estar lá, eu gosto de dar a mão. Eu sou de gente, eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar com gente. E a Lei Seca é uma operação que eu também, eu tive esse privilégio de poder conhecer, poder trabalhar. A gente,
A operação é uma operação que esse ano fez 16 anos. É uma operação já consolidada, que eu já conhecia, mas eu não... Cada vez que você se aprofunda, você vive a vida, você, né, fica cada vez... Para mim, foi um impacto ainda maior, porque, assim, não existe nada mais primoroso do que salvar vidas. E esse é o objetivo principal da Operação Lei Seca, é salvar vidas. E salvamos muitas vidas ao longo desses 16 anos de operação. Então, a Lei Seca, ela atua em duas vertentes. Eu tenho a minha equipe de fiscalização, que são as blitzes que todo mundo conhece, né? Agora tá vindo o balão lá da Lei Seca, então o pessoal já se prepara. E eu tenho a minha equipe de educação, que é uma equipe que faz a conscientização das pessoas em empresas, em escolas, em locais públicos, em locais de grande circulação de pessoas. E esse resultado, para você ver, né, ao longo desses 16 anos, a campanha de educação, você vê como a educação é importante, como a educação muda paradigmas, muda a história, muda costume. Hoje, o que eu tenho de estatística de dados de motoristas embriagados que eu pego nas blitzes, o que você imagina? São os jovens, né? Média de 18 anos que saem na balada. Mas não, é a geração que não teve a campanha de educação. Então, hoje, o perfil de maior volume de pessoas que são paradas em blitz em estado de embriaguez são dos 40, 50 a mais. Por quê? Porque a gente já teve uma campanha, já criamos, né, educamos as nossas crianças, os nossos adolescentes e já conscientizamos da importância de beber e não dirigir. Agora também tem os aplicativos, né, que ajudam bastante. Os jovens estão fazendo bastante uso dos aplicativos quando sai. Exatamente. Vou até falar que o slogan da Lei Seca, que é nunca dirija depois de beber. Então, esse é o nosso slogan da operação e essa campanha tem feito muito, muito resultado e, graças a Deus, a gente tem evitado aí. E que, assim, não é só evitar que a pessoa que está embriagada ela sofra um acidente. É que ela cause um acidente a um terceiro, uma vítima que não tem nada. E também, se você pensar no impacto disso, no efeito cascata que isso pode causar, então a pessoa está embriagada. Eu trouxe até uma observação para colaborar com você em relação a isso. A porcentagem de ocupação de leitos de UTI. Exatamente. Que, inclusive, ele está chegando a 70%. Justamente por causa dos acidentes de trânsito. E claro que a gente tem aí dentro dos acidentes de trânsito as pessoas questões relacionadas à Exatamente, é exatamente isso que você falou. Então você leva uma pessoa ali, se vitimiza terceiras, essas pessoas vão para o sistema de saúde pública, essas pessoas ocupam leito, essas pessoas custam para o Estado e essas pessoas custam para a iniciativa privada, que muitas vezes pegam uma licença médica, entram para o INSS. Então, assim, o impacto disso que origina ali numa pessoa que assume o risco de dirigir alcoolizado, ele é gigantesco na sociedade como um todo. Então, o nosso impacto ali por mais que ele seja imediato, de tirar aquela pessoa que está em estado de embriaguez naquele momento, a gente sabe que a implicação é gigantesca. Nossa, que bate-papo! Muito bacana e enriquecedor. Então, agora a gente está chegando no nosso bloco 4, onde vamos falar sobre o Instituto Mulheres de Direita, que eu já conheci um pouquinho, já tive aquele bate-papo muito bom com a Elaide Teixeira, que é a presidente do Instituto. Tive a oportunidade de conhecer você lá naquela apresentação, na palestra. E confesso que fico muito feliz de conhecer o pensamento, de como está sendo o trabalho que vocês estão organizando. E eu, assim, estou gostando bastante. Janine, mas fala para mim, né, e para as pessoas também que estão nos assistindo, o Instituto Mulheres de Direita, como nasceu essa ideia? A gente se formalizou, né? A gente nasceu enquanto empresa há pouco tempo, mas a gente já vem trabalhando aí nos bastidores com mulheres de direita, mulheres na política há alguns anos. Para mais de 5 anos, o nosso grupo, que hoje é o grupo da diretoria do Instituto, a gente já tem uma união aí
por alguns anos. E a gente vinha fazendo, né, as ações, as nossas capacitações, os nossos treinamentos com algumas parcerias de partidos políticos, empresas privadas, empresas públicas, né? Eu sou advogada eleitoral, então eu tenho essa entrada e essa preocupação em aumentar a representatividade feminina na política. E isso, no ano de 2024, quando eu terminei o meu mestrado, e a tese de dissertação foi Mulheres na Política, aquilo que eu tanto estudei, eu tinha quase que por obrigação colocar em prática. Então, assim, você, numa tese de mestrado, você estuda muito estatística, você vê muitos dados. Então, eu pesquisei basicamente a representatividade feminina em quase todos os estados, questões sociais, questões culturais, e a gente vê hoje o quão a gente é dicotômico, porque por mais que hoje a gente tenha a maioria das eleitoras femininas, a gente tem uma representatividade pífia. Então, assim, a gente é uma gota no oceano perto da quantidade de mulheres que a gente vê que só tem uma explicação: mulher não vota em mulher. Porque como nós somos a maioria e a nossa representatividade é tão pequena. Então, por que isso? Óbvio que tem aqui um caminhão que é, assim, podcast de 1000 horas para a gente poder explicar, assim, todo o histórico, todas as razões, talvez todas as influências do porquê que hoje a gente ainda não conseguiu ter, não digo uma equiparação, mas ter uma representatividade maior. Então, tem série de motivos, série de fatores, mas eu entendi ali, nesse estudo aprofundado, que a vida, cada vez mais, para a minha realização pessoal, eu precisava trabalhar em prol de aumentar essa representatividade das mulheres na política, né? Uma coisa que, assim, faz o meu olho brilhar, né? E a gente, às vezes, fica buscando tanto qual é o nosso propósito de vida. Poxa, a gente em oração pede: Deus, me mostra um caminho, me coloca no caminho certo, me mostra um caminho em que eu possa fazer diferença para a sociedade, para as pessoas que convivem comigo. E eu acho que eu me encontrei ali, né? Na hora que eu, nessa minha dissertação de mestrado, por mais que eu já estudasse muito, né, legislação, para poder prestar consultoria, para trabalhar com candidatos, para entender o sistema eleitoral todo, entender as influências e estar no meio, né, dentro do sistema, para poder entender como é que a máquina atua. Eu não trabalho com o eleitoral contencioso. Eu nunca fiz. Para dizer que eu nunca fiz, eu tive um ou outro processo pontual. Porque é uma coisa assim, o judiciário, ele parece que é uma outra profissão. E eu gosto mais da parte burocrática administrativa. Mas de chegar e pegar uma potência, uma mulher que eu vejo ali que tem atributos, que tem qualidades, e trabalhar ela para que ela seja uma desenvolvedora de ideias, para que ela possa trabalhar com políticas públicas, para que ela possa fazer diferença ali naquela região. Então, a ideia do Instituto, ela surgiu disso, da gente hoje ter esse olhar, poder trabalhar mulheres que têm impactos sociais, têm pautas femininas, tem pautas que são importantes para as mulheres em várias temáticas, e que a gente possa dar uma oportunidade através da capacitação, da orientação, e que a gente possa, inclusive, ser um ponto de referência para os partidos para virem buscar mulheres capacitadas, certificadas, para que possam atuar. Porque o que a gente vê, muitos profissionais, aí eu não digo nem mulheres, não, muitas pessoas que às vezes ganham uma eleição, mas elas chegam e não sabem o que fazer. Exatamente. Então, o Instituto, ele tem esse braço educacional de evitar que uma pessoa ganhe. Por quê? Porque a pessoa, ela é bem relacionada, ela tem uma pauta que é interessante, porque ela tem uma representatividade, ela tem um reconhecimento da região. Enfim, vários atributos que fazem as pessoas votar nela. Até o Instagram. A pessoa agora tem voz de qualquer lugar e ela vira um fenômeno. E ela, por que não, pode ser elevada para um cargo de representatividade nacional. E muitas vezes a pessoa, ela tem a fama, ela sabe fazer, capitalizar e ter um marketing pessoal muito bom, mas na hora de você exercer a política, a pessoa não sabe o que fazer. E aí fica vendido e fica na mão dos políticos que já estão na cadeira.
Então, o Instituto, ele tem esse viés também de capacitar as pessoas, sejam elas quais forem, aquelas que têm interesse, aquelas que já estão, aquelas que desejam estar, então, aquelas que querem trabalhar com e não ser. Então, e também, assim, acabar com esse estigma de que mulher não fala, mulher não entende de política, mulher não precisa estar aleijada. Estão equivocados, né? Exatamente. Hoje em dia, a gente vê uma participação de muitas mulheres. Muitas. É questão mesmo, em sua grande maioria, e o que geralmente se pontua são as faltas de oportunidades. É isso. Talvez preparo. Né? Preparo, precisa se desenvolver, a gente sabe. Mas quando você mencionou em relação à questão de que mulher não vota em mulher, essa tese, eu não acredito. Acredito que mulher vota em mulher. O problema é que a mulher ela não está preparada para poder fazer os acordos políticos. Mas, Karen, quando você vai procurar as pessoas que você quer votar, você vai aonde? Qual é sua fonte de referência? O Instituto ele vem para ser essa fonte de referência. Para que Karen, que não conheça, talvez não tenha na família um político, não tenha alguém que ela se identifique, ela possa ir até o Instituto e ela possa ali ter uma referência positiva de alguém que foi trabalhada, de alguém que foi instruída, de alguém que está capacitada, está apta a operar naquele cargo que ela se propõe a concorrer. Então, o Instituto ele também tem esse viés de pegar uma pessoa, trabalhar ela e ser uma pessoa em que o Instituto vai dizer o seguinte, olha, a gente apoia porque essa pessoa tem essas qualificações, tem essas referências, tem essas bandeiras, tem essas pautas. E se você se identifica com isso, você entra e tem uma opção de voto aqui segura. Eu tenho acompanhado o Instituto, várias têm apontado perfis diferenciados para que as pessoas possam estar participando. E, inclusive, fala muito sobre as questões políticas, para as pessoas se antenarem mais. Que a mulher ela precisa acompanhar. Né? E eu tenho observado que a preocupação de poder estar se discutindo pautas, projetos de leis ali, debates... É muito importante as informações que são colocadas lá. Então, eu tenho acompanhado todas. Às vezes eu fico assim, deixa eu acompanhar para ver o que está acontecendo. Quando dá aquela pausa, a gente sempre está ali acompanhando e tenho achado isso bem bacana. A gente tem investido muito em ser um canal de informação segura. A gente tem investido muito em desenvolver as potencialidades que a gente observa, que a gente acompanha e que tem interesse em vir para o Instituto, né, se associar ao Instituto, trabalhar com a gente. A gente tem feito parcerias com partidos políticos e a gente tem se colocado à disposição do mercado justamente para isso, para que a gente possa crescer, expandir e ser referência não só em capacitação, mas também em destinação, entendeu? Em poder, de fato, hoje... ter uma mulher que a gente indique e que essa mulher seja uma mulher com votação expressiva. Né? Então, essa é a nossa ideia. Nós escutamos muito sobre que os movimentos femininos ele está muito relacionado mais à esquerda. A direita não faz movimentos femininos. E quando eu ouvi isso, eu achei estranho, porque não somos mulheres... Exatamente. Por que não? Mas, tipo assim, gente, mas se você vai para esse tipo de movimento, se você faz esse movimento, conduz, isso é um comportamento de esquerda. O que você acha desse tipo de afirmação? Cara, é engraçado os rótulos, né? As mulheres chamam assim, aquilo ali é lacradora, aquela ali é perfil de queima o sutiã. A gente vem há tempos escutando vários rótulos. Mas, no final das contas, independente da ideologia, independente da sua afinidade com um partido A, B ou C e com um político A, B ou C, porque muitas vezes, às vezes, a pessoa nem entende do que aquilo se trata, mas é uma coisa quase que futebolística, doentia, vou torcer para, vira quase que uma coisa, né, de torcidas. É uma coisa, às vezes, meio que esquizofrênica a pessoa pensar, mas vem cá, tudo bem, então você é de determinada ideologia, mas o que aquilo ali cabe na sua vida? Por que você defende aquilo? E muitas vezes a pessoa, mas por que você, né, gosta desse político, desse perfil? O que ele faz que beneficia a sua vida? E muitas vezes a mulher não sabe responder. E isso é o primeiro caminhar da educação.
entendeu? E o Instituto, ele vem justamente para a gente poder ampliar estas mentes, né? E dizer o seguinte: você tem todo o direito de escolher e se filiar ou compactuar com ideias de qualquer vertente. Agora, num primeiro momento, conheças. Porque nós, mulheres, a mulher de esquerda ou a mulher de direita, ela sofre do mesmo jeito. Ela tem os problemas femininos do mesmo jeito. Ela é mãe, filha, esposa, companheira, cunhada, enfim, do mesmo jeito. Então, assim, todos os assuntos que são importantes e caros para a mulher, ela é mulher independente de qualquer ideologia. E o Instituto também trabalha sob essa perspectiva. Nós temos o nome de mulheres de direita porque, sim, as mulheres hoje que estão na diretoria, elas têm ideologias, nós temos pensamentos mais voltados para o conservadorismo. Não, e tem, assim, também essa discussão, né? Que conservador não é de direita, né? Não é necessariamente a mesma coisa, né? Ser conservador é uma coisa, ser de direita são aqui... É outro assunto para outro podcast. Se a gente entrar por essa seara. Mas a gente, assim, os nossos valores são valores que nós queremos compactuar e nós queremos explicar, nós queremos divulgar e muito provavelmente mulheres vão se associar, se compartilharem desses mesmos pensamentos que nós temos. Então, por que mulheres de direita? A gente tem o braço de educação, a gente tem o braço de conhecimento, de divulgação, de informação, mas a gente também tem um aspecto de social, serviços sociais, assistência social, e isso é para todas. A gente também não é uma questão de ter preconceito ou repudiar. Não é isso. Então, nessa nossa vertente do assistencialismo, o assistencialismo, que é uma palavra eminentemente da esquerda e que, ela sendo um pouco mal trabalhada, tira da direita, né, essa ideia, mas a questão não é não fazer serviço social. A ideia não é essa. A gente só não entende que a gente deva ter uma sociedade que dependa do assistencialismo. Eu imagino que a sociedade deva se qualificar, ela deva se desenvolver economicamente e não precisar do assistencialismo. Agora, quem precisa, o assistencialismo precisa chegar. Porque tem gente que não tem condições. E que um governo, né, entendo eu e entende o Instituto, que deva ser conduzido de uma forma em que as pessoas devam precisar cada vez menos dos assistentes sociais. E a gente tem uma sociedade cada vez mais qualificada, preparada, educada, para a gente poder construir uma sociedade mais bem equilibrada, mais economicamente estável, né, rentável, que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Não basta, inclusive, a gente falar, como você falando de assistencialismo, eu concordo plenamente. Não basta fazer o assistencialismo, você tem que, além de apoiar com os programas de governos assistenciais, você também precisa preparar aquele pai, aquela mãe, aquela mulher, para que ela possa dar seguimento na sua jornada e, inclusive, cobrar isso. E, na realidade, hoje não é feito dessa forma. Eu costumo dizer que o governo ele gosta de manter a população sem o conhecimento necessário, porque conhecimento, ele é poder e o conhecimento faz uma sociedade avançar. E quando você depende do assistencialismo apenas, você só depende daquilo que estão te dando. Então, algo que eu sempre falo, não basta você apoiar, ajudar, se você não tem um outro viés também de preparação, inserção no mercado de trabalho. Então, são várias políticas públicas que precisam ser associadas definitivamente a esses programas assistenciais. Eu sempre costumo falar sobre isso. Porque senão a gente costuma viver uma sociedade, eu costumo dizer, gente, trabalhar... Até uma palavra meio feia, né? Você quer pedinte. Não, a gente tem que preparar o ser humano, essa família, para que eles possam ter dignidade efetiva. É o velho ditado, né, Karen? Não basta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Com certeza, com certeza. Ainda estruturar para que, depois da vara e da isca, você estruturar para que essa pessoa possa seguir o seu caminho. Então, isso é o meu sonho, né? Sim. Que isso venha se concretizar no futuro. Mas,
cara, isso que eu falei, assim, isso não tira também da responsabilidade do governo de fazer serviço social. Então, assim, dentro das operações do Segurança Presente, até da Lei Seca, a gente faz muito serviço social. A gente tem uma área de assistência social. Dentro da Operação Segurança Presente, em cada base que nós temos, hoje nós temos 50 bases em 23 municípios do estado. E dentro da operação, a gente tem vários projetos. Então, tem um projeto voltado para criança, para o adolescente, projeto de esporte, projeto de leitura, eu tenho um projeto de música, eu tenho um projeto voltado para a terceira idade, tenho um projeto voltado para a mulher. Então, assim, eu tenho projetos que fazem um pouco o papel de sensação de segurança, porque a partir do momento em que você ocupa aquela população, você dá oportunidade para aquela população de ter atividades e terem outros conhecimentos, e evoluírem, se ocuparem, entendeu? Então, assim, tudo aquilo é um conjunto de fatores que levam ao sucesso das duas operações também, esse outro olhar, né? Um olhar que vai além propriamente daquela atividade fim da operação, que na Lei Seca é salvar vidas, Segurança Presente é o policiamento de proximidade, é a segurança pública. Uhum. Então, a gente tem essa preocupação, né? Eu olho para esses projetos que a gente desenvolve dentro da operação com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, que eu foco ali nos resultados. E isso é muito importante para a gente na hora de prestação de contas, na hora da gente ver a receptividade e a pesquisa de satisfação da população com a operação, com as operações. Sim, são projetos que, inclusive, faz com que o ser humano, né, a criança, o jovem, o adolescente, a mulher, ela venha se desenvolver. Exatamente. Porque tem a perspectiva de desenvolvimento. Sim. Então, assim, a gente está quase indo para o final, que eu já sei. É possível defender a parte da equidade, empoderamento feminino a partir de um viés mais conservador? É possível isso? É possível. É possível, sim. A gente trabalha essas questões de equidade, de liberdade, de equiparação. A gente trabalha essas pautas de uma forma muito coerente, né? Tem diversos... Você fala isso em relação ao Instituto, né? O Instituto ele tem uma preocupação muito grande com relação a isso, com relação a gente ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, esse olhar um pouco mais responsável, da gente poder trabalhar dentro dessa área conservadora assuntos que são, às vezes, confundidos com militância de outras ideologias. Então, assim, é possível trabalhar porque, assim, a gente trabalha o ser humano, né, Karen? Então, a gente, trabalhando o ser humano, a gente não tem como, aquilo que a gente havia conversado, a gente não tem como separar a necessidade porque a pessoa é de direita ou de esquerda. A gente tem que trabalhar o ser humano nas suas necessidades, mas a gente tem que orientar para que a gente consiga atingir algo em que a gente defende. Então, assim, ficar em cima do muro também não é uma opção. É o que as pessoas fazem. E não fazer nada, ao meu ver, também não é uma opção. Porque hoje em dia muitas pessoas falam, eu vou votar nulo, eu vou anular meu voto, eu não quero participar, eu não quero conhecer, como se isso fosse uma opção ou uma fuga e que isso fosse fazer alguma diferença, porque, olha, eu não tenho políticos que, de fato, eu me identifique. Ou eu acho que eu não tenho... ninguém que me represente. A gente escuta muito isso. E a ideia é justamente essa, a gente ter pessoas e ser uma fonte confiável dentro do Instituto de Informação para que essas pessoas que hoje estão completamente desacreditadas, né, dessas necessidades e que não conseguem entender o que é um conservadorismo, o que não é um conservadorismo, o que é lacração, o que não é, o que de fato é aquele estigma do todo mundo é corrupto, todo mundo só quer ganhar dinheiro, panela só é boa para quem está dentro. Então, são diversas frases que a gente escuta e que, se as pessoas de fato ficarem nesse comodismo, a gente não vai fazer a transformação do nosso Brasil. Eu quero fazer uma pergunta bomba. Chegou a pergunta bomba. Você falou sobre... Mas, assim, como mulher,
e na posição de liderança que você está, e também à frente do Instituto, com tantas mulheres e suas diversidades, como a gente pode garantir que todas elas, independente de suas crenças, possa ter o seu direito de espaço de voz? Ai, que bomba! Que bomba para a nossa subsecretária, a nossa vice-presidente. Então, Karen, vamos lá, assim, como garantir direitos, né? No final das contas, essa pergunta bomba, ela significa isso, né? Como a gente, de fato, ocupa os lugares de tomada de decisão, os lugares de poder, e a gente consiga representar todo mundo, todos os interesses, todas as escolhas de cada cidadão, como é que a gente cuida de todos os segmentos, a gente cuida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das mães, das mulheres, dos idosos, dos homens, enfim. Como é que a gente faz isso, né? Essa palavra tão famosa e tão em moda que agora é a tal da diversidade. Como é que a gente cuida? E eu costumo dizer que se a gente voltasse 3 casas e a gente olhasse um pouquinho lá de trás, a gente ia ver que, acho que uma palavra só, a gente consegue ter um norte, que seria respeito. Respeito ao ser humano. Se a gente começasse a respeitar o ser humano na sua essência, independente dos rótulos, o que ele pensa, o que ele, né, fala, o que ele branda, a gente talvez teria mais condições de ter uma representatividade mais igualitária e que a gente conseguisse fazer políticas públicas, que a gente conseguisse desenvolver leis, decretos, normatizações, que a gente consiga, por óbvio, né, ter um interesse público, né, atingido na sua maioria, mas que a gente conseguisse dar proteção a quem não consegue ter. Então, é difícil, é uma missão muito difícil dos nossos governantes, do quem de fato tem a caneta, você conseguir atender a todos, você conseguir, assim, é o que você falou, é o chamado na academia de direito do princípio da equidade, né? Tem uma foto que é muito, uma imagem que ela é muito simbólica, de uns caixotinhos, um muro, e um adulto, um adolescente e uma criança. Então, a equidade é justamente isso, você bota 3 caixotinhos para todo mundo subir, a criança não vai conseguir ultrapassar o muro e assistir o jogo, o adolescente vai ficar e o adulto vai ficar muito mais alto. Então, você tem que distribuir aqueles caixotinhos ali, de fato, que todos consigam ver o jogo, assistir o jogo. Então, é isso que é a busca. É isso que o Instituto, né, vem com esse pensamento, da gente, de fato, conseguir aplicar o princípio da equidade, dar aos iguais aquilo, né, na sua igualdade, e também aos desiguais na medida da sua desigualdade. Então, a gente conseguir ali equilibrar tudo de forma que toda a maioria ou, né, o interesse público ele seja alcançado. Então, esse é o grande desafio. Eu acho que o norte é o respeito. A gente precisa ter mais respeito a todas as nossas classes, a todas as pessoas, trabalhar com mais respeito, mas em trabalhar em prol, né, que a população esteja segura, esteja protegida, esteja com um caminho em que a gente consiga ter relações mais tranquilas, né, que a gente possa conviver com mais dignidade, que as pessoas possam ter mais condições de ter o básico para viver, e que a gente não precise ficar numa sociedade em que as pessoas tenham que sobreviver, mas que a gente possa pensar em ter qualidade de vida. Nossa, Janine, excelente resposta. Era exatamente o que eu esperava de você. Então, agora a gente partindo aqui para o nosso finalzinho, eu queria que você convidasse as pessoas para poder conhecer mais sobre o Instituto, passar os contatos, passar tudo, e faz esse convite especial. Aquele momento, né? Blogueiragem, né? Do blogueiro. Aquele momento em que você imposta a voz, faz aquele, né? Sim, aí eu vou pedir pra você. Sigam nas redes sociais. Aí eu quero que a nossa subsecretária também não deixe de seguir. Né? Me sigam, Me sigam. Se inscreva no Pode Mulher, no canal. Vamos lá, então vamos por partes. Primeiro, se inscrevam no Pode Mulher. Um podcast interessantíssimo para todas nós mulheres, para todos os homens, que trabalha diversos assuntos, diversas pautas de interesse
que está nos jornais, nas mídias, e por interesses também que a gente possa trabalhar diversas ideias, a gente possa conhecer pessoas. A Karen aqui é uma pessoa extremamente capacitada, é uma mulher íntegra, é uma mulher feliz, é uma mulher que desenvolve o trabalho dela com muito capricho, uma mulher que desenvolve o trabalho dela com determinação. Gostaria de fazer, né, esse parte aqui, dizer que o cantinho dela aqui pra gente gravar esse podcast é um cantinho lindo, e você vê que brilha os olhos dela cada vez que ela fala do trabalho dela, da realização dela de estar fazendo esse podcast, da ideia de como nasceu o nome. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres que se realizam, que fazem aquilo que gostam, que fazem aquilo com amor, que eu acho que esse é o grande diferencial. E a gente estava falando isso, né? Que a gente não tem que competir com homens, mas a gente tem esse olhar multifatorial, a gente consegue multifocal, a gente consegue focar e dar atenção sem, né, deixar de ter um objetivo e deixar de ter resultado para diversos assuntos. Então, sem nenhum conflito, que está na moda agora falar, né, sem conflito algum, homens e mulheres têm suas qualidades, mas se eu pudesse puxar a sardinha pra gente, pra mulher, eu digo isso, que a gente é muito multifocal, e a gente, quando se propõe, a gente consegue ter excelência e entrega em diversas áreas ao mesmo tempo, sem deixar nada faltar. Então, assim, a Karen é uma mulher dessas, ela é multifocal, ela entrega diversas áreas da vida dela com muita paixão, com muito amor e com muito resultado positivo. Então, além de fazer esse pedido aqui para o pessoal que está assistindo a gente do Pod Mulher, de me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @JEDomenech. A Karen também é Valadares. @enf.Karen Valadares. Isso, e tem o do Pod Mulher. Que é só você colocar Pod Mulher que vai aparecer lá o link lá do Instagram. Mas no meu Instagram você pode entrar lá, que na bio já fica, inclusive vai ficar esse link lá para você clicar lá e assistir. E aí, dando fontes confiáveis de informação, já vou deixar aqui o do Governo do Estado, @gov.br. Vou deixar aqui da Secretaria de Governo do Estado, que é @segov.rj. Vou deixar aqui também o do Segurança Presente da Lei Seca, @Segurança Presente e @Lei Seca RJ. Também vou deixar o do Instituto, que é @Instituto Mulheres de Direita, e o site do Instituto, que foi recém-remodelado, lançado. A gente fez um evento de lançamento do site, que ficou lindo. Então, o site do Instituto é www.institutomulheresdedireita.com.br. Então, nos sigam, não só nas redes sociais, lá no site também tem diversos pontos de informação. Tem um link para vocês se associarem ao Instituto, para participarem com a gente ativamente ali das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas diretrizes. Então, venham com a gente, venham conhecer um pouco mais, venham falar sobre política, e de uma forma segura, de uma forma com esse viés de aumentar a representatividade feminina, não só na política, mas nos locais de tomada de decisão, seja público, sejam privados. Obrigada, Janine. Assim, muito feliz. Cada vez que a gente conversa um pouquinho, a gente aprende um pouco mais. E esse é o espaço, assim, toda liderança abre espaço para conquistas e novas perspectivas para outras mulheres. Então, muito obrigado. E, mais uma vez, Pod Mulher, porque mulher pode. Obrigada. Obrigada, Karen. Obrigada.